Boa tarde, começando mais uma live aqui no canal do Manoviewer e eu, Capetinha, a gente publica mais tarde no YouTube, né, para quem perdeu a live aqui no Instagram, e depois você pode rever ou ver ou conferir lá no YouTube no canal Manoview Bonecos, tá? @Manoview Bonecos, tá? Dá um chego lá, gente, curte, dá um engajamento pra gente lá. Estamos tentando crescer no YouTube. Difícil, hein? Vixe, não é a primeira vez que a gente tenta ir pra lá, não. Tá? Gente, tô dando uma última olhadinha aqui. Diz que o Lula chamou o Donald Trump de imperador. E a Casa Branca disse que Donald Trump não é imperador. E o pessoal olhando assim, a mãozona do Donald Trump, diagnosticaram que ele tem uma insuficiência venosa crônica. Sei lá o que é isso aí. Bom, aqui do meu lado, o Manoviewer, ou Manoview, né? O Jorge Miyashiro, do Teatro de Bonecos. Ele não esconde não, tá, gente? É porque a arte nossa é de teatro de bonecos, né? Não faz sentido a gente ficar que nem ventríloco, né? O cara atrás de mim aqui, assim. Então, é teatro de fantoche. Vocês já viram teatro de fantoche com o cara aparecendo atrás? TV Colosso, né? Com alguém aparecendo atrás do Gilmar, os cavalinhos do Fantástico, né? Para a zebrinha lá aparecer, o cara atrás. Não faz sentido, né? Mas aqui, claro, na rede social, tem o chato que fala, né? O cara fica se escondendo, velho. Pelo amor de Deus, o cara não teve infância, né? E é isso aí. Bom, vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão falando. Vou cumprimentar Avenue Q dos Muppets, né? Legal. Peraí, vamos lá. Desde o começo, a gente vai subindo de novo. KN_SG, boa tarde. Choco_Mentax. E aí, tudo bom? Isa.sectri, fala, baby. Hobby_Azevedo, oia. E o diabo. De Lucas _LBR, boa tarde. Deixa eu comentar, vai trabalhar. Vai lá no YouTube. Opa, que legal, obrigado. O Chocomentax. A corda dos a corja dos barbaros no Pará estão com vaga garantida no réu. Sei de nada. Caroline Christ. Não, nem entrou, não tá falando nada, não. Tá curiosa. Isso aí. KNSG, mano, não entendeu o conceito. Rodinei Nunes. Paz, boa tarde. É isso aí. Então vamos lá, gente. Bom, a gente abre a live para falar do vídeo que é publicado aqui no Instagram, o Canhoto Tranquilão. Então a gente bate um papinho sobre ele, né? 1 horinha de live, então a gente vai até umas 6h20 por aí, mais ou menos, tá bom? Um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, tá certo? E a gente abre a live quando dá para abrir, quando tem assunto. Então, gente, nossa, foi bem difícil a gente coletar informação, porque quer trazer umas coisas legais aqui para vocês, né? Fala aí, Edmil de Maria Cerqueira P. Um beijo. Lucas Martins BR, buenas. É isso. Então, bom, vamos lá. Então, gente, então o vídeo meio que nasceu vendo um outro vídeo daquela família que eu falo no vídeo. Né? Tem uma família assim que, na verdade, não é uma lancha, é que senão ia ficar muito comprido. São 2 lanchas, uma emparelhada com a outra, ancorada numa... Não, sabe, o mar estava bem calmo, se fosse mar, né? Para uma baía, uma laguna, estava bem calmo, assim, sem onda. Então eu não sei se era um rio, se era uma represa, se era litoral, não consegui. E eu fiquei mais atento ao assunto, né? Então estão lá as famílias nessas 2 lanchas, e assunto nesse país não falta. É isso aí, Elmo Luiz.q. E aí emparelha
um jet ski, um cara chega com jet ski, e a legenda tá escrito assim, estava escrito assim, ele falou educadamente, né? Ele pediu para baixar o som educadamente, a legenda do vídeo. O vídeo é cortado, aparece assim o jet ski, aí para, né? Aí o cara começa a falar, oi, não, e vai aproximando devagarinho. E ele falando assim, né? Meio, né, montado no jet ski. E imediatamente o pessoal, os adultos da lancha, começam a xingar ele. Sabe, eu acho que ele falou, ó, tem jeito de você abaixar o som? Não, não vamos abaixar. Pô, baixa o som aí, por favor. Tô pedindo com jeito. Aí os caras, sai daqui. Sai daqui. Aí tem uma voz de uma mulher, vaza! Ô, vaza! Tá mandando vazar o cara do jet ski. Tá? E o cara continua falando, pô, meu, não sei o que, baixa o som, tal, não sei o que, papapá, né? O educadamente, hoje no Brasil, não é você falar assim, ô, gente, sabe, tem alguém, tem um autista lá no, né, um PDV. Tem um autista, tem um cara com TDAH lá, coitado, a gente veio aqui, né, veio pra cá, assim, nossa, pra todo lugar que a gente vai nesse rio, né, nessa baía aqui, sei lá, nesse mar aqui, tem alguém com som, pô, a gente não aguenta mais, a manhã inteira a gente andando com a lancha e lá, né, com a lancha lá e tal, por favor, sobe um pouco, não é assim. Mano, baixa aí, pô, você não tá vendo que a gente tá lá, tal, é meio assim numa intimada, né? O Brasil hoje falar educado, você intima o cara. Educado nos anos 80, nos anos 70, era por favor, você suplicava, humildemente vos peço, realmente estamos com um problema, sem querer te incomodar. Essas frases não existem mais no vocabulário da geração Alpha X Y, né? Não tem mais, né? Bom, perceberam que eu sou boomer, né? Gente, eu sou um diabo, né, cara? O Capetinha é velho, mano. Eu tava lá, eu ouvi um casal pelado quando o mundo começou, cara. Não existia prêt-à-porter naquela época, tá? Me respeitem a minha carequinha branca. Ai, ai, ai. Bom, e aí nisso passa um segundo jet ski. Ele sai, atravessa, dali a pouco ele sai, né, a câmera tá aqui, assim, a tela, então o cara tá chegando, e alguém tá gravando de dentro da lancha. Quem gravou tava lá dentro da lancha. Poderia ser até a mulher que tá falando, vaza, vaza, porque a voz dela tá bem audível, né? Tá bem alta. Aí, assim, aparece assim, o cara do jet ski tá aproximando. Aí atrás faz assim, aí volta. Tá lá longe. Um cara tá aqui com o jet ski e o outro tá lá atrás. Passou. Aí ele volta. Passou assim, né? Aí ele começa a aproximar. Aí, cara, tem um cara aqui na lancha aqui, desse lado aqui, né? Então, ele tá na lancha e ali tá a água, lá na frente, lá atrás, lá tá a água. Tá a água. Esse cara que a câmera pega do celular, provavelmente, começa a estar com uma lata num jet ski, só que não acerta, o jet ski cai no mar, cai na água, né? O cara do segundo jet ski tá aproximando, ele pega uma segunda lata e joga e acerta no jet ski, né? Aí acabou, né? Aí acabou. Aí esse cara do segundo jet ski que pega, assim, ele corta a frente do primeiro jet ski, ele acelera, faz uma curva bonitona assim na frente do primeiro jet ski. O segundo jet ski corta a frente do primeiro jet ski, corta, porque ele lembra que eu falei que ele tá aproximando, né? Ele corta a frente, aí ele volta, ele acelera, ele volta, faz uma onda assim, né? Faz uma onda assim, levanta uma marola, né? Que é o nome. Levanta uma marola e tchum, cai pra dentro da lancha. Uma gritaria dentro da lancha. E o cara dá uma terceira volta da segunda, ele pega assim, ele passa de novo e levanta uma segunda marola e cai pra dentro.
Você apagou a churrasqueira, tia. Aquela churrasqueirinha de lancha que fica que nem um pratinho pra fora da lancha, assim, sabe? Já viram isso? Aí o cara da primeira lancha percebeu a ideia, né? Aí ele pega, ele dá uma derrapada assim, aí ele vum, aí ele joga uma terceira onda pra dentro da lancha, assim, e vai embora. Né? Não sei o que aconteceu, se tinha uma segunda lancha, não sei porque que o cara tava pedindo para baixar o som, né? Tava só os três e mais as famílias das duas lanchas. Aí corta, aí aparece a mulher falando: olha o que o rapaz fez, isso não se faz. Ela mostrando assim o interior da lancha, olha, apagou a churrasqueira só com um carvãozinho aceso assim no meio da churrasqueira, só um carvãozinho aceso, ainda dava para esquentar. A mulher fala: perdemos todo o pão de alho, tinha criança aqui, isso não se faz. Uma hora na hora, no meio da treta lá, o cara que joga, antes de jogar a latinha, ele pergunta: tá gravando? Ela fala: eu tô gravando. A mulher que tá segurando o celular, e o cara joga a latinha. O cara fez prova contra ele mesmo e publica na rede social. Ele provocou. O cara da lancha que jogou as duas latinhas nos jet skis. Então é esse o Brasil, né, gente? A população de direita se acha coberta de razão, se acha assim abraçada por Deus e Jesus Cristo para cometer todas as merdas deles pelo mundo afora, né? Seja aqui no Brasil, seja do lado da tua casa, seja nos Estados Unidos, seja na ponte aérea ali, seja viajando de Miami pro Brasil, ele vai lá no guichê da American Airlines nos Estados Unidos, o cara começa a quebrar a totem do guichê de embarque. Como assim? Eu tenho razão, eu tenho meus direitos. O cara tá lá, sabe, na lei severa dos Estados Unidos, que eles não passam pano para nada, né? Aqui no Brasil ainda dá-se um jeito, a Polícia Federal tem medo de câmera, PM já baixa a bola, se é branco, se é classe média cheirosa, né? Veja bem, meu senhor, tal, já fica com medo, vai que é filho de um comandante, de um juiz, de um promotor, eu tô fudido, sou policial militar. Nos Estados Unidos não tem isso, não. Né? O cara mata, aí depois vai ver se tem razão ou não, né? Aqui mata, mas é lá na periferia. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco também, hein? Vou falar daqui a pouco. Gente, então, aí, né, eu publico o vídeo, aí aparece o quem, né? Quem? Eu digo que eu não vou em canal de direita, né? Eu não vou em canal de bolsonarista, em perfil de bolsonarista. A timeline joga o vídeo do cara, eu olho, eu leio, dá uma comichão na mão para comentar, eu me seguro, né? Falei assim, bom, é uma democracia, o cara pode falar o que ele quer no canal dele, aqui no meu canal não posso. Não posso. Sempre vem, né? Aqui eu bloqueio uns palhacinhos que vem vem querer fazer a liberdade de expressão dele aqui. Não tem liberdade de expressão aqui. Aqui é a ditadura do capetinha. Então eu respeito a ditadura da direita e não vou lá me meter no campo da direita. Por que tem que vir aqui no meu campinho, pobrinho, né? No meu campinho, proletáriozinho, vem querer, sabe, propagar suas ideias. Eu vou falar sobre isso, sabe? Essa mania de ser catequizador, essa mania de pregar quando não é convidado, né? Essa coisa do evangélico, gente. O crente que ensinou o Brasil a ser um bosta desse jeito, ser um metido desse jeito, tá? E aí, pois é, Almo Luiz. Pois é. Bom, aí aparece lá sempre, cara, um tal de engenheiro Gaio. Vai lá ver nos comentários. É presença constante. Sempre tem lá o Ristidinho que tem que comentar. Cara, eu chego uma hora que me enche o saco, eu bloqueio, né? Mas eu tô lá, eu tô aguentando porque eu não tô interagindo. É vocês que vão lá conversar com ele. Isso aí, é a minha ditadura aqui. É a Lin Duarte. Bom,
Aí o cara pega, engenheiro Gaio, pra mim é enrustido gueio, né, meu? Os caras tá enrustidão lá, no armário tremendo. Aí o cara fica lá, né, o brioco dele fica assanhado, aí o cara pega, fica, né, tem que expor essa energia pro lado negativo, pro lado obscuro da força, né? Aí o cara pega, não, uma outra coisa que eu queria falar também, né, que... Eu fiz esse vídeo de hoje porque eu vi o outro vídeo daquele sargento Farrur lá, deputado, o sargento da Polícia Militar lá da tropa de choque lá do Paraná. Ele se batendo com o deputado, como é que é, o pastor Henrique, cadê? O Henrique, como é que é? Henrique, esqueci o nome, Henrique alguma coisa, Henrique Vieira. O Henrique Vieira, tá? Ele pegou, tava lá se batendo, ele era presidente de uma comissão, o Farrur, sargento Farrur. Aí ele pega, se queima lá com alguma coisa que o Henrique Vieira falou. Ele falou assim, olha, se eu visse um pastor apanhando, eu ia estar do lado de quem bate. Ele falou, né? O sargento Farrur. Então, deputado do Paraná, né? Deputado do Paraná falando isso. Porque que o eleitor desse cara, desse sargento aí, tem cabeça de linchador, né? Que eu falo isso no vídeo. Eu não sei porque estou batendo, mas estou batendo. Até Cristo ficou incomodado com essa característica humana de linchador, né? Que havia desde aquele tempo lá, né? Então, assim, um cara que não quer saber, ele vê um grupo, ele vê aqui no meu canal tem um monte de gente, eu vou lá, vou jogar pedra, não sei porquê, né? Então, essa coisa doente da direita, que só tem jeito de curar jogando pedra, né? Batendo no cara, mano, sabe? Não tem remédio, não adianta você dar um Rivotril pra ele, você tem que bater no cara, sabe? Tem que arrebentar o cara de porrada, tá? Tá lá, você tá conversando, vê o cara e joga né? Igual o cara que jogou a latinha, vai, que porra, que merda é essa, velho? Tô conversando aqui, né? Mas esses caras, eles são malucos das ideias. Eu não sei vocês, mas tinha um tempo que tinha uns moleque antigamente, assim, que tinha mania de morder, sabe? Criança, jardim da infância, assim, tinha mania de ir lá e dar mordida, de bater, arranhar, né? Uns molequinhos estranhos, assim, né? E você não podia bater no moleque, porque o moleque tinha uma questão, era um PDV aí, né? Né? A professora dava bronca em você, o moleque tava lá te arranhando, te mordendo, te beliscando, e você ia se defender, você tomava bronca, né? Já aconteceu isso com vocês, né? Então, esses moleques cresceram e continuam assim. Continua maluco das ideias. Você vai ver, é o incel trancado no quarto, né? Então, por exemplo, tem um tal de WU_SDL, né? Eu tava falando de um outro aqui, né? Tava falando do engenheiro Gaio. Vamos falar primeiro do engenheiro Gaio. Aí eu falando, né? Que esses caras, eles querem bater em qualquer um, não interessa quem. E se um companheiro deles de direita cai, eles vão lá, chuta esse companheiro, né? Eu falei sobre isso no vídeo, né? Esse engenheiro Gaio não chega, né, na participação dele de hoje, ele escreve vitimismo on, né, como se eu tivesse sofrendo, né, como se eu tivesse no vídeo, eu estivesse o cara faz uma leitura equivocada e lê que eu estou sofrendo. Eu não estou sofrendo, eu estou falando que a esquerda, ela está na estratégia de defesa, ela não está no ataque, porque quem está no ataque é a direita. A direita está tomando a frente. E se você fica querendo disputar com a direita, vai ter um problema, né? Então você precisa primeiro manter uma defensiva a hora que a direita fraquejar, aí você vai para o ataque. É o que aconteceu agora com essa história do tarifaço do Trump. A esquerda levantou e foi para o ataque, né? Porque daí a direita, né? Você tá numa luta, o cara tá batendo em você, você repara, o lutador profissional, ele absorve os golpes, né? Ele vai tomando na cara, ele abaixa a cabeça, que ele toma soco na cabeça, né? A luva, o par de luvas protege o rosto dele, né? Ele absorve o golpe, você fica tomando a cacetada.
O cara tá batendo, ele não fica lá batendo junto. Não existe isso em arte marcial. Então a esquerda está, no seu geral, é inteligente. Ela não agride, não parte para agressão. Ela está num modo defensivo. Só que o Vladimir Safatli, ele fica incomodado, né? O filósofo, ele é deputado da USP, né? Ele tá incomodado do PSOL. Do deputado do PSOL, deputado da USP, deputado do PSOL, ele fica incomodado. A direita está sendo mais revolucionária que a esquerda, porque a direita está crescendo assim. Né, nessa hora você tem que, o cara explodiu a bomba, você não vai correr e lutar contra a explosão. Você tem que você tem que se proteger, você tem que se guardar, né? Então, aí vem lá o engenheiro Gaio, vitimismo on, né? Ele pergunta assim, nem falei nada, tá? Deixa o cara falar lá sozinho, né? Aí tem um tal, esse é mais sério, WU_SDL. Gente, esse aí é meio assustador, assim, sabe? Porque ele tem uma fotinha dele, eu fui lá ver ele fez vários comentários nos meus posts. Ele chegou agora, ele tá chegando agora. E a foto dele é um homem de terno. E o rosto da foto tá toda riscada de agulha, assim, igual um filme satânico, assim. A pessoa entra na casa velha, assim, abre um álbum, vê as fotos no quadro, né, pendurado na parede, assim, a foto de todo mundo tá riscado, assim, com faca, agulha, assim. Aí o cara colocou a foto do perfil dele, assim, uma foto dessas, assim. Aí você vai ver a descrição do perfil. Advisor Hedger, né, um conselheiro de hedge, né, de investimentos. GT do Agro, o que é isso? É grupo de trabalho do agro, né? Aí o cara tá com um currículo desse, põe uma foto de perfil dessa e fica vindo no perfil do Capetinha, fica fazendo maldadezinha, né? Nossa, que tipo de gente é isso? Moleque, incel, trancado no quarto. Nada contra os incels trancados no quarto, que eu vou dizer agora, porque tipo o Casimiro Miguel era, né? Casimiro Miguel era, olha só, vou falar mal do Casimiro Miguel? Não vou. Então nada contra, né? E aí o _SDL comenta um negócio assim, que eu saiba, é a Coreia do Norte que quer invadir a Coreia do Sul. Aí vocês me perguntam, por que ele falou isso? Sei lá. Sério, gente, tem um cara que tá lá fazendo um comentário, ele comenta o cara e coloca isso, né? Que a Coreia do Norte quer invadir a Coreia do Sul, né? E tipo assim, as Coreias estão separadas porque os Estados Unidos dividiu, né? Porque teve uma divisão, os Estados Unidos perde a guerra, mas mantém um território da Coreia do Sul e põe lá um governo fantoche, né, um militar no lugar, né, cria uma democracia, né? E aí coloca um governo fantoche ali, e a Coreia do Norte, que é a verdadeira Coreia, né? A Coreia dos coreanos, né? A Coreia do Sul é a Coreia invadida, é a Coreia dominada, né? Historicamente é essa a verdade. Aí o cara, o Advisor Hedger do demônio, toca essa aí, né, gente? Assim, tudo bem que você pode ser contra, pode falar assim, não, os Estados Unidos está certo em dominar e lá defender a democracia, mas o fato é que a Coreia verdadeira é a Coreia do Norte. Então quem invadiu é a Coreia do Sul, quem quer invadir e tomar o resto da Coreia é o Sul, né? Então, sei lá. Não sei, né? Eu tô sendo bem pragmático aqui, eu não tô querendo puxar a sardinha pro meu lado, não, tá? Bom, gente, Congresso inimigo do povo, né? Então, né, os deputados põem um ladrão lá, o Hugo Mota, deputado lá do sei aonde, como presidente da Câmara, não foi eleito por voto direto, não, ele foi eleito pelo voto dos deputados.
ele se torna presidente não eleito do país. Vocês falam de ditadura, os caras, né, esses de direito falam da ditadura do Xandão, ditadura do Lula, mas a ditadura é do presidente da Câmara dos Deputados, e que junto com que tem o presidente do Senado ainda, né? Aí esse cara é o presidente da Câmara é o presidente de fato, na verdade, né? E aí eles votaram o projeto de lei da devastação, e que precisa do sancionamento, da sanção do presidente da República, do Lula. E eu fico pensando se o Lula não vai assinar essa lei aí, hein? Fico pensando que a gente precisa de um pouco de serenidade lógica aí, né? Bom, o que é essa PL aí, né? Bom, ela tira poderes do IBAMA, do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e vários órgãos ambientais que emitem a famosa licença ambiental, que permite derrubar ou não florestas, poluir ou não águas. E quem precisa de licença ambiental? Bom, mineradoras, o agro, governos estaduais e municipais, quando eles vão abrir estradas, construir casas, né, vão fazer um bairro lá que é uma região de mata, então eles precisam de licença ambiental. Vão fazer uma represa, né, precisam de licença ambiental. O Congresso aprovou a partir... Então, assim, o que eles aprovaram é o seguinte: a partir de agora, se isso for virar lei, qualquer fazendeiro e minerador, ele pode emitir uma declaração de que não é poluidor, de que não está destruindo o meio ambiente, não precisa de licença ambiental. É só ele dizer: eu não vou poluir, eu não vou derrubar a árvore. Mas vai lá e derruba, porque precisa, porque se ele não derrubar, não vai poder construir, né? Ele precisa. Ele diz: eu não vou derrubar. Então o nome disso é autodeclaração. Então ele autodeclara e aí beleza, não precisa de licença ambiental. Ele não comete crime, tá? Porque ele se declarou inocente. Eu assalto um banco e eu digo: eu não assaltei o banco. A polícia: tá, beleza. Então tá bom. Então tá jóia. Tá? Por que eu estou comparando isso? Porque na Constituição fala em crime ambiental, que o Brasil precisa proteger o seu ecossistema ambiental, né? De florestas e águas, principalmente, e evitar a poluição e buscar matrizes energéticas não poluentes, né? O PL, por exemplo, permite que agora se derrube a Mata Atlântica, gente, a região de floresta que vai lá desde Santa Catarina, chega até lá no Nordeste, que acompanha a Serra do Mar, né? E a partir de agora, que você já olha no Google, né, no satélite do Google, você já vê que já está tudo picado já, a Mata Atlântica na Serra do Mar, né? Pois agora, e ficava em litígio, ficava lá correndo na justiça. Pois agora você vira e fala assim que, não estou derrubando, não precisa mais de licença ambiental, tá? E isso é inconstitucional, tá? A Mata Atlântica parece que ela tem lá, ela é protegida na Constituição, tá? Eu não sei, eu não tenho certeza disso, mas eu vi as matérias do G1, a Miriam Leitão falando, aí eu tô só reproduzindo, tá? Bom, fica óbvio também que a derrubada da floresta amazônica vai acelerar, né? Não vai precisar de mais nada. O Davi Alcolumbre deu atenção especial para a liberação de licenças para exploração de petróleo na margem equatorial, na região litorânea do Amapá, porque ele é senador pelo Amapá, né? Isso até escandalizou a União Europeia, né? Na União Europeia houve vozes lamentando a aprovação desse projeto de lei aí que vai ser levado para o presidente, para a assinatura do presidente, né? Bom, gente, é importante frisar que esse lamento da União Europeia é hipócrita, né?
sendo que eles compram a soja, a madeira, o petróleo do Brasil, que muitas vezes, inclusive pedras preciosas do garimpo, que são, né, que são tiradas da floresta, eles compram, consomem, e se não tivesse esses compradores, não teria derrubada de floresta, contaminação de águas, né? E é preciso dizer também que a China e Rússia, apesar de terem um aumento na mineração, né, eles compensam com a diminuição de dióxido de carbono, né, e opção por uso de matrizes energéticas alternativas, eólica, hidroelétrica, energia solar, né, muito, infinitamente maior que o Brasil. Então, assim, o problema do Brasil é esse, assim, que ele está lá lutando, tem uma lei ambiental rigorosa, mas não tem um investimento em energia alternativa, em carros elétricos, por exemplo. Passa o Lula passando grosso, né, nessa questão aí da absorção de... Fala, Sérgio Bruno Bianco, boa noite. E aí, assim, passar longe dessa questão de busca de energias alternativas, né? Nós paramos ali no pró-álcool e ficamos lá nos anos 70, né? Entendeu? Então, assim, no mínimo, tem um dado polêmico nessa história, né, da PL da devastação. Não devasta, mas também frear o desenvolvimento do país, né? Então, a coisa devasta devido à irracionalidade, inclusive da industrialização do país, né? Então você tem uma devastação irracional porque a industrialização, o país está desindustrializado, altamente focado no agro, que devasta, na mineração bruta, né? A economia depende disso, então aí, né, de petróleo, de minério de ferro e por aí, né? E aí, então é complicado, né, gente? Assim, não tem uma racionalidade industrial, um controle da demanda, só tira, né? Então não tem uma economia, uma cadeia econômica assim que permita você investir, permita você fazer uma extração mais racional. Libera ou proíbe. Aí é complicado, né? Aí é muito complicado. E também tem um outro golpe, né, do Congresso Inimigo do Povo, que foi a manobra de uma chamada bomba fiscal. Olha, essa vocês prestem atenção, que é muito interessante, que destinava 30 bilhões de reais do pré-sal para educação, cultura, ciência e meio ambiente. Ia jogar 30 bilhões de reais nessas áreas aí, né? E estava parado, né? Tava parado lá, porque imagina, você pega 30 bilhões do petróleo, você vai jogar isso para teatro de boneco, gente? Jogar lá pro Luan Santana, pro Chitãozinho e Chororó, né? Pra Maraísa, né? E então tava parado. Aí, nessa madrugada aí, os congressistas mexeram no texto, desviando para... Se segura, gente, para o agro. 30 bilhões foram jogados para o agro. Ah, capetinha, pelo menos temos emprego. Esses 30 bilhões foram jogados para refinanciar a dívida dos produtores do agro. Os latifundiários, os burguesões lá do agro, pegaram dinheiro do governo, tá? Pegaram dinheiro do governo e tinham que devolver, emprestaram dinheiro do governo e tinham que devolver. O que eles fazem? Eles, não tem dinheiro. Aí o governo entra na justiça com eles. Enrola. A hora que tá quase acabando, anos e anos, assim, dá lá, sei lá, 10 anos, vai prescrever, né? Vai prescrever o processo. Vai cancelar. Aí o governo vai lá e fala assim, vamos fazer um acordo? Porque o governo vai perder. Não conseguiu cobrar do fazendeiro. Tá lá a fazenda do fazendeiro lá. O governo não vai lá e pega a fazenda do cara,
né? O que eu vou fazer com aquela terra lá? Né? Aquela terra grilada lá, o que eu vou fazer? Né? Aí o governo vira e fala assim, vamos fazer um acordo? O fazendeiro vira e fala assim, vamos fazer um acordo. Aí então assim, eu vou dividir, vou abater, vou dar um descontão, e vou dividir. Aí você paga uma prestação, tá bom? Aí o fazendeiro fala, beleza. Aí ele paga a primeira dívida. Né, paga lá, tipo, ele devia assim, tipo, 1 milhão, ele paga, tipo, 10 mil reais, vai. Ele põe lá, deposita 10 mil reais. Aí, beleza, então tá perdoada a dívida, tá não sei o que, refinanciamos e tal. Ele vai pagar isso aí tantas vezes. Pronto, não paga mais. Tá devendo de novo. Tá devendo de novo. Aí ele vai lá e empresta de novo. Tem uma nova safra. Ele empresta de novo. E de novo outra dívida. Esses 30 bilhões aí que estão vindo, vai para pagar essa dívida aí deles aí. Esse dividido, não o que ele devia originalmente, né? O governo tomou um prejuízo, porque a dívida foi abatida, ele não pagou... ele não pagou e vai de novo jogar. Dessa vez o governo perde dinheiro emprestando, agora vai perder para pagar a dívida de novo, porque esse dinheiro provavelmente vai ser dado na mão do fazendeiro para ele pagar a dívida. Ele vai pegar assim, você vai pegar esse dinheiro, você vai pagar a dívida. O fazendeiro vai dizer assim, tá bom. Ele pega o dinheiro aonde? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai plantar? Vai pagar os funcionários dele que ele deve? Vai... Bem? O que vocês acham que você vai deixar esse dinheiro na mão do fazendeiro? O que ele vai fazer? Né? Isso, vai enfiar lá. Isso, justamente, vai enfiar lá. Ai. Nossa, Vivo me invade aqui com uma mensagem aqui agora. Gente, eu vou te falar. Por essas... que eu fico até pensando, viu? Se eu não apoio a tarifa do Trump aí a tarifa de 50% aí para compra desses caras aí, viu? Carne, soja, né? Gente, é um Brasil que não ama os brasileiros, né? Porque esses caras do agro, eles votam em quem? Bolsonaro, né? Tarcísio, né? Votam nesses caras, né? Bom, gente, a polícia militar reclama, mas não dá para dar motivo, né? Eles dão motivo, na verdade. Ele é violenta, homicida, porofóbica, racista e supremacista ritualístico, né? Eles fazem aquele ritual de kkk, né? Eles fazem lá, tem vídeo provando, não é, Capetinha, você prova. Não é eu que provo. Tem vídeos, né? Tá, o mundo inteiro viu esses vídeos aí, né? Não tem que provar nada. Né? Não tem nem testemunha, é imagem de câmera corporal, imagem de drone, imagem publicada pelo comando da Polícia Militar, tá bom? Bom, agora a notícia do UOL, né? Somam denúncias de abuso sexual contra soldadas da própria Polícia Militar. Que beleza! Aí mostra um gráfico lá de denúncias de que policiais, né, mulheres, da Polícia Militar, Polícia Civil, Forças Armadas, Guarda Municipal, GCM, né, e Polícia Federal. Polícia Militar está lá em cima, Polícia Civil tem bastante também, e Forças Armadas, Polícia Federal é bem baixo, GCM por enquanto está baixo, né? A PM novamente campeã, dessa vez de assédio sexual, né? Né? E red pillzice, assim, né? Bom, PM de todos os estados. O UOL coloca lá uma as frases que chocam, né? O PM, o homem, o soldado, né? O PM virando, falando pra soldada lá, né? Te imagino de calcinha e sutiã. O outro lá fala assim, vamos nos encontrar no motel? Larga do teu marido, fica comigo, né? Capetinha, é piadinha, gente, cabe isso hoje em dia? Cabe isso, né? Teu tio de 70 anos de idade, já com Parkinson, ele pode, né? Ele pode. Você não, né, cara? Não cabe, né? Na polícia
Na polícia profissional não cabe mais essas coisas, né? Como é que depois você vai atender lá uma mulher que foi violentada? Você é policial, acabou de convidar a tua colega, sabe? Fazer essas brincadeiras com a tua colega soldada, né? Aí você vai atender um caso de estupro, de violência, de mulher agredida, né? Com que cara que você vai? Não, não, minha senhora, não, 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 não. E olhando o corpo dela, né? Ela com a roupa toda rasgada, né? Olhando para ver se é gostosa, né? Cabe isso, gente, hoje em dia? Ai, 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 tá louco, tá doido. Gente, nossa, vou comentar agora da Fernanda Torres, entrevistou o Cazé, do Cazé TV. Nossa, gente, eu tenho meu comentário aí, hein? Eu liguei os pontos, hein? Eu fiz o meu crochê, hein? Eu fiz o meu crochêzinho. Nossa, cara, eu fiz o meu crochêzinho do Capetinha, quando ele liga os pontos, quando o Capetinha liga os pontos, gente, dá o nó é bem embaixo, viu? O nó é lá embaixo, é lá embaixão, como se falava. É lá embaixão. E aí, né? Fernanda Torres, hein? Olha aí. Gente, capetinha10k@gmail.com, a chave crucifix do capeta, para qualquer valor, 6 centavos, R$6,66, R$66,66, tá? Você manda aqui, ó, pro Pix pra cá, capetinha10k@gmail.com, tá bom? Então eu queria agradecer, porque é a forma que a gente trabalha, gente, é o nosso trabalho aqui na internet. Eu não sou concursado, o pessoal me chama de professor, mas eu não dou aula. Vocês estão sabendo que o governo tá mandando embora todos os temporários, né? E então, assim, ferrou pra mim. E eu trabalhava com projeto, né? Fazia teatro de bonecos lá com as crianças. Acabou tudo isso, né? Acabou, tá? Então, meu único trabalho é esse aqui, fazer live e fazer vídeo, capetinha10k@gmail.com. E o pessoal tá me ajudando, o pessoal tá, né, dando uma força aqui, tá gostando de ver o canal, né, o trabalho aqui no canal. Então, eu gostaria de agradecer ao Rivelino Evangelista, né? Ao Oswaldo Martins de Souza, mandou R$6,66. Rivelino mandou R$1, gente. Aí que bonitinho, tá? O Ronaldo Alfredo dos Reis mandou R$13,65. O Ademilton de Jesus mandou R$6,66. A Denise Tatiane mandou R$1,66, minha querida amiga. Ó que fofa, tá? O SAL mandou R$16,61. Quando põe 1 centavo, eu não falo o nome. É que a pessoa quer que eu fale só as iniciais do nome dela. SAL, tá? O BCAS mandou R$66,61, tá bom? Então, quando você põe 1 centavo, aí eu não falo o nome de vocês, né? Por alguma razão, a religião, você não quer que as pessoas saibam, não? Um monte de gente, amigo teu, assiste aqui a live do Capetinha, que vem me xingar aqui, né? E você também tá me xingando, mas no fundo você concorda comigo, então você manda o crucifix aqui pro capetinha10k@gmail.com, né? Então, olha aí, o Vitor Gomes de Araújo mandou R$13. Ó, o Luiz Pereira Matoso mandou 6 centavos. Que fofo, né, gente? Capetinha, 6 centavos? Tenha paciência. Não, gente, é legal. Você tá me ajudando, sim. Junta 6 centavos com outros 6 centavos, 12 centavos, gente. Por aí vai, tá bom? Muito obrigado de verdade. capetinha10k@gmail.com. Graças a vocês é que eu consigo trabalhar. Vamos lá, não vou enrolar, não. Tá? Não vou enrolar, não. Então, pera aí, deixa o Jorge aqui, ele baixar a tela. E eu já vou falar. Bom, a Fernanda Torres ganhou aquele Globo de Ouro, né? Foi indicada ao Oscar, né? Pera aí. Bebeu uma aguinha aqui, né? Foi indicada ganhou o Golden Globe, foi indicada ao Oscar, melhor atriz, perdeu pra menininha ali, né? Obrigado, Sérgio Bruno Bianco. Pode xingar não, isso aí. Aí, e agora tá suave, gente, tá trabalhando pro Itaú, tá? Bom, o Walter Salles é dono do Itaú, né? É um dos sócios. Que beleza,
né? A mãe dela também, né? A Fernanda Montenegro também trabalha pro Itaú. Bom, agora tem uma espécie de TV Itaú no YouTube, tá? Com milhões de visualizações. Eu não sabia disso, tá? Provavelmente compradas porque são enfiadas todas as vezes que você abre um vídeo do YT e aparece lá uma propaganda do Itaú. Pronto, você viu o vídeo do Itaú, né? Fácil assim, né? Quem dera meu canal fosse assim. Quem dera eu tivesse monetização para pagar a visualização, né? Bom, aí a Fernanda, logicamente, ela abriu ou foi contratada num podcast, tá? Chamado Tá Feito. E a Fernanda Torres é a entrevistadora. Ela já entrevistou Chitãozinho Chororó, a Boca Rosa Bianca Andrade, a ginasta olímpica Rebeca Andrade, medalhista de ouro, né, na Olimpíada de Paris, o boneco Adênia, né, e a Fernanda Torres, como boa atriz, suportou as peraltices do manipulador, né, e nem vi, mas a melhor entrevista, pelo menos aqui chamou mais atenção, foi com quem? Com um cara, no mínimo, controverso, o Casimiro Miguel, o Cazé TV, né? O dono do maior canal de esportes do Brasil, hoje. É a Globo? Pois é, né? Com a maior audiência que é a Globo, nos jogos transmitidos pelo Cazé TV, né? Então é maior. Pode ainda não ter o faturamento milionário da Globo de publicidade, mas tá ali, hein? Está ali. Muito bem. Por que tá dando polêmica? A Fernanda Torres pergunta pro Cazé: como que você ficou rico? Vocês sabem como que o Cazé ficou rico? A Fernanda falou mais ou menos assim, ó: eu tive a minha chance e não peguei. Tive todas as oportunidades. Eu sou uma nepo baby, né? Você sabe. Eu tinha todo o processo para me ajudar e não fiz. Estou arrasada. Ela falou isso pro Cazé. O Cazé respondeu que, óbvio, ele pegou, agarrou e, de repente, na pandemia, apareceu a grana na mão dele. Né? Na pandemia, velho. Na pandemia, tudo acontecendo na pandemia. E foi a época que eu resolvi, deixa eu ver qual que é esse negócio. Eu já tinha uma conta no YouTube que não servia pra nada. Era tipo um Facebook pra mim, um Orkut pra mim. O YouTube pra mim era um Orkut de vídeo, né? Aí o Cazé cresceu na pandemia. Ele que falou isso, né? Então aí o pai dele desconfiou, porque o moleque começou a aparecer com grana. Casimiro começou a aparecer com dinheiro. Aí eu falei assim: puta merda, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo, moleque? Como que esse dinheiro tá chegando na tua mão? Aí eu falei assim: internet, YouTube, fazendo vídeo. Ele fazia o quê? Fazia streaming de jogos do Twitch. Tá? Igual todos fizeram ali, o Igor, o Monark, todos começaram do streamer, né? Aí o pai dele ficou assim: putz grilo, né? Então tá, né? Então tá. Porque não tava trancado no quarto. O moleque fica trancado no quarto, não sai pra rua pra fazer mexer, não sai pra rua pra vender dorga. O cara tá lá, ele acorda, a porta nem dele, eu abri a porta, tava lá, via lá o Cazé lá, tal, né? Escutava ele transmitindo, falando alto assim, né? O Cazé fala alto, né? Na pandemia, eu assisti um dos streams do Cazé, assim, eu não aguentei, gente, assim, não tinha conteúdo, era assim, tipo, nada, né? Eu sei lá, assim, tipo, a questão, eu não jogo, né? Não é meu interesse. Eu não tenho interesse em jogo. Eu não tenho Twitch, o Twitch, qual que é o outro lá, ai, fugiu aqui. Eu não tenho. Eu abri conta e tá lá, assim, tá inútil. Tá inútil, né? O quanto que 2 contas de games importantíssimas de audiência, mas que tipo assim, se você não joga, não te serve. Se você não é do game, não te serve pra ver como que a coisa, né, como pega. Aí
o Cazé vira e fala no podcast: bom, eu ganhei tanto dinheiro que eu aposentei meu pai. Falei: pai, você não precisa trabalhar, ó, pá, botou na mão do pai a grana, né? Aí o pai: nossa, com isso aqui dá para parar de trabalhar. Aí veio mais dinheiro. Aí ele falou assim: quando veio mais dinheiro, eu aposentei minha mãe. Então, olha, eu sou um bom filho, aposentei minha mãe. E com que ele ficou rico, gente? Até agora vocês... Fala a clássica SP. Até agora ninguém fala aqui, ou não tem coragem de falar. Mas eu falo. Beth, né, meu irmão? Beth. A boa e famosa Beth. Que agora tá, né? Todo mundo... Nossa, né? Beth, a Beth, né? Então vai lá. Corta, guarda isso aí, guarda isso aí. Aí agora tá a notícia de hoje: Polícia Federal investiga Ciro Nogueira, o senador do Piauí, Ciro Nogueira, que aliás é inimigo do governo Lula, né? Tudo que vem do Lula, ele é contra, ele pega, ele mexe os pauzinhos, mexe o Hugo Mota lá: não, vamos derrubar isso aí. Ele com o Hugo Mota, ele aperta o Hugo Mota, tá bom, papai. E aí eles derrubam tudo que o Lula tenta pôr lá, né? O Ciro Nogueira, ele é amigo de um tal de Fernandinho OIG, tá? Esse OIG é abreviação de One Internet Group, grupo de internet 1, tá? É uma parada, eu não sei. Fernandinho OIG. Bom, ele é dono da 7 Games Bet, R7 Bet e Betão Bet. Uma dessas três aí já veio me pedir lá no TikTok se eu não queria participar lá. E o convite não veio do Brasil, não. Veio lá da China. Veio lá alguém da China, da Índia, do Paquistão. Ó, não entendi lufas por quê. Tá? Veio lá: eu vi teu canal, você é muito interessante, talvez queira ganhar dinheiro com minha bet, é tudo honesto, tem CNPJ, me chame no Telegram. Eu, né? Cazé é mó safado, se faz de menino tonto igual o Neymar. Né? Pois é. Bom, aí eu falei pra vocês guardarem. Eu tô falando do Ciro Nogueira e do tal do Fernandinho OIG. Aí essas empresas dão faturamento de 200 milhões de reais por ano para esse Fernandinho OIG. É pouco. Para mim é pouco. Mas é limpo, sem imposto, sem IOF direto, tá? Direitinho pro bolso do Fernandinho OIG. Tá? A Polícia Federal tá louca atrás desse cara aí, quer investigar, tá? O Fernandinho OIG é amigão do Ciro Nogueira, fretou um jato, um Gulfstream, aquele jatão dos Estados Unidos lá, jatinho, né, dos Estados Unidos, Gulfstream, botou o Ciro Nogueira lá em Brasília, pousou em Brasília, o Ciro Nogueira entrou no jatinho, chegou em 3 horas lá na Europa, chegou em Mônaco, desembarcou, foi até um iate de luxo ali em Mônaco para assistir a corrida da F1, da Fórmula 1 lá em Mônaco, tá? Enquanto estava rolando, lembra? CPI das bets, que tinha lá a Soraya Tronic, a senadora Soraya Tronic, o senador Cleitinho, que entrevistou, né, a Virgínia. Vocês estão lembrados disso? Estão lembrados disso? Que foi lá de camisetão e copo Stanley, que trocou o canudo chupando o microfone. Lembra disso, gente? Tá? E aí, o que deu isso daí, né? Que era para chegar no tal do Fernandinho OIG e bater no Ciro Nogueira. O que aconteceu? O que aconteceu com essa CPI? Caiu assim, ó. Caiu, gente. Não deu nada. Não deu nada. 200 milhões, isso aí. Coisa minha? O que é coisa minha, Sérgio Bruno? Fosse coisa minha, você acha que eu tava abrindo live aqui pra ficar pedindo capetinha10k@gmail.com crucifix? Acha? Tá louco. O Gulfstream, isso aí, um baita jatinho, né, top, mas melhor que o da Embraer lá, o jatinho da Embraer lá. Bom, né?
Falei para vocês, guarda aí o casé, tá? Agora eu vou falar. Gente, a Fernanda Torres tava falando, né? Eu tava falando do podcast da Fernanda Torres, né? Aí, o que ela tá falando é que ela perdeu o bonde. Ela perdeu a oportunidade. O que é oportunidade? É aquela janela, gente, que aparece em um momento e para determinadas pessoas, que é uma forma de foder o ser humano, né? Em suas fraquezas. Que é o quê? Jogo, cassino, sexo, drogas, que inclui cerveja e cigarro, tá? E faltou alguma coisa? Igreja, né? Então vem e abre, e a Fernanda Torres fala, abriu para mim, eu não peguei. Abriu para mim e eu não peguei, né? Não peguei porque fiquei com medo. Lá no TikTok, no meio da pandemia, eu falei, gente, eu só não abro porque eu tenho medo. Porque manda lá pro WhatsApp e manda pro Instagram. Lá eles pegam minha conta. Eles entram aqui na minha conta. Uma hora eu cheguei até a começar a preencher cadastro assim. Não tinha esse rolo todo de gente viciada em jogo lá no meio da pandemia. Tava todo mundo jogando, perdendo dinheiro e foda-se, ninguém falava nada. Não era isso, ninguém falava nada, né? Então, cara, mano, é assim. Por que a gente tá nessa, né? Porque, mano, não tem pra comer, né? Não tem pra comer. Ou você ganha muito dinheiro, ou você não come, né? Ou você não come. Aí tem o Felca, né? Que tá viralizando com a tal da Thaís Linares, né? A Felquinha. Vocês já viram aí, né? Falando em igreja, né? Falando em igreja. Tá lá o Felca lá com a mini Felca. A Felquinha. Uma menina que tem a cara dele lá. Então, tá lá entrevistando a menina miudinha, assim, que eu achei que era irmã, inclusive. Porque já faz mais de 15 dias que essa coisa tá bombando aí na internet. E agora espalhou aí pra imprensa hegemônica aí, né? Bom, Felca, todo sei lá, depois da entrevista com a Thaís Linares, né? E aí, que ele fala assim, né? Ah, eu vi o vídeo porque fica estranho, parece que ele vai pegar a moça. E parece assim, e parece uma criança, gente. Essa Thaís Linares aí, pra quem viu a imagem, eu falei, meu, é menor de idade, o Felca é maior, tá um negócio muito estranho aí, ele com essa menina aí, né? Então rola até uma coisa assim, meio, né, uma química, tá? Uma química. Bom, aí o Felca faz assim um exposed meio do bem, assim, do que aconteceu depois. Aí ele fala, eu e a Thaís Linares, depois do podcast, nós ficamos lá vendo o vídeo, ela e o marido, toda hora ele falava, ela e o marido, que tinha né, que eles ficaram lá na casa do Felca, vendo o vídeo no YouTube, dando risada até as 3 da manhã, assim, que eu acho que se o Felca estiver em Londrina ou em São Paulo, aí a Thaís ia pegar um ônibus, né, porque não vai botar ela dentro de um avião. São Paulo, Sorocaba é perto de Londrina, relativamente perto de Londrina e muito perto de São Paulo. Não sei de onde que o Felca estava gravando o podcast. Bom, aí ele fala assim que antes de ir embora, ela fala, Felca, posso te fazer uma oração para você? Aí ele falou, o quê? Você quer orar para mim? Aí ela fala, sim, eu quero. Ah, tá bom, não tem problema. Aí diz que ela pôs a mão na cabeça dele e falou, que Deus ilumine teu caminho. Falou uma série de coisas e eu me senti muito bem, eu me senti muito bem e tal, né? Quem é Thaís Linares, né? É uma influencer cristã, tem lá seus 2 milhões de inscritos no YouTube e que parece ter 13 anos, mas na verdade tem 23, tá? E
O Felca fala que recebeu essa bênção e eu fiquei pensando, Capetinha, se alguém quisesse me abençoar, eu ia topar, eu ia aceitar, eu deveria aceitar, né? Capetinha, posso te exorcizar, né? Posso te jogar uma água benta? Pode, não tem problema não, né? Capetinha, posso tirar o diabo do teu corpo? Tudo bem, né? Vai ser meio que me matar, né? Mas não tem... Brincadeira, gente. É só um boneco. Isso aqui é tudo arte, né? Você não tem pentagrama, nada, não tem, ó, é vermelho, não é preto, né? Minha roupa, não estão vendo nenhum bode, é só apenas um mero boneco com chifre, né? Não que eu seja contra o luciferismo e o satanismo, muito pelo contrário, né? E até tem uns satanistinhas aí meio que não se tocaram ainda que o canal não é satanista, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, será que eu toparia ter, né, Manovel? Você toparia receber uma bênção, uma oração? Não? Não. Ele não toparia. Manovel, você é ateu? Não. Manovel não é ateu. Você acredita em Deus? Tá. Mas não segue uma religião. Tá bom, né? Esclarecido. Posso tirar você de você mesmo. Muito bem, né? Por que eu não toparia? Né? Por que eu não toparia? Então vamos lá. Antigamente, muito antigamente, eu toparia. Eu toparia assim, ó. Receber boas intenções, que bom. Mas hoje não, porque hoje tem uma guerra de domínio, né? Em que territórios estão sendo ocupados, uma guerra espiritual. E os crentes estão lutando por territórios espirituais, territórios mentais, territórios psíquicos, né? Territórios de gosto, de aprovação, né? De adesão, de simpatia, de empatia em relação a eles, né? Então não é inocente, não é só passar uma boa energia, porque eles passam essa boa energia e imediatamente eles estão lá contra candomblé, espírita, o próprio católico, outras seitas evangélicas, né? Então eles não têm boa energia, eles segregam. A única boa energia é a deles. É um monopólio da boa energia eles fazem, né? Então eu comecei eles ficam buscando essas permissões, né? Essas anuências, né? Eles permitem, eles pregam, eles falam, isso faz bem pro ego deles, faz bem para a instituição deles, que eles estão ocupando esses territórios. Aí eles começam, olha, nós somos muito bem-vindos aqui nessa cidade, em todas as cidades, no país inteiro, né? O país inteiro é de Deus, o país inteiro é cristão, né? Nós estamos ocupando o território que antes era da Igreja Católica, territórios que antes era da Umbanda, dos espíritas, dos budistas, né? Vamos eliminar os budistas daqui, essas religiões pequenas, né? Que são proscritas, né? Vamos proscritar essas religiões, né? Então tem uma ocupação de território. Então eles vêm aqui na frente da minha casa, os testemunhas de Jeová, batiam todo sábado aqui e pelo menos 2 vezes por semana vinham, né, pregar aqui na porta. Eu comecei a expulsar. Eu comecei assim, sai daqui. Fala assim, saiam daqui. Né? Mas você não acredita em Deus? Eu falei, não é essa a questão. Saiam daqui. Né? Eu tenho minha religião, qual é? Não vou falar, eu não tenho que falar. Eu tenho minha religião e a religião de vocês quer roubar, querem catequizar, ocupar território, converter, e isso é roubo de fiéis. Vocês estão roubando, né? Isso é desonesto,
Isso é uma guerra. E guerra é ilícita. Uma guerra não declarada é ilícita. Aí eles começaram a ficar, não, você não pode, você não tem direito. Você tem sim, tenho sim. Vocês estão causando aqui na frente, vocês estão tumultuando em frente da minha casa. Vocês estão tumultuando a ordem do bairro aqui. Vocês estão se comportando inadequadamente, indecorosamente. Então aqui, ó, gritando aqui, não estou gritando, estão gritando sim, estão falando baixo, mas estão tumultuando. Eu não estava gritando, eu estava falando baixo, mas sai daqui. Você não pode nos expulsar, a rua é pública, mas vocês estão na frente da minha casa, tocaram minha campainha, me tiraram de dentro da minha casa e estão me intimidando. Religiosamente estão me intimidando, vocês estão me ameaçando agora. Você não pode tirar... se eu quiser sentar na frente da tua calçada, pode? Não pode não. Vocês estão tumultuando, os caras vieram dessa forma. Eu vou reclamar para vocês, eu vou denunciar. Eu vou lá na sede de vocês, e eu vou tumultuar a igreja de vocês, porque vocês estão tumultuando aqui. Coloquei eles para correr, não vieram mais, gente. Não vieram mais. Então eu tomei o território da minha casa, retomei a frente da minha casa, sabe? Então vocês veem como que é uma guerra, né? Uma guerra de trincheiras, que não se trata de boas energias. Então eu posso orar para você? Não, não pode. Não pode. Porque eu tenho a minha oração. E a minha oração não é igual à sua oração. A sua oração é da tua igreja. E vocês não aceitam a minha igreja. Qual que é a tua igreja? Não vou falar. Eu não tenho que falar. Tá? Porque senão eu vou catequizar você. Eu vou te converter. Então eu não vou falar. Você falar a tua igreja, você está me convertendo. Né? Os caras ficaram loucos, vocês piraram. Né? Não entendi nada. Não entendi nada que você falou, seu homem de chifre e roupa vermelha. Pois é, a questão é que vocês estão tumultuando, vocês estão indo contra a ordem pública. Vocês estão fazendo bagunça, porra. Porra, vocês estão fazendo bagunça, porra. Né? Aí saíram correndo. Né? Tem gente que finge de louco, tá? Não, eu peguei e conversei. Vocês têm que tomar cuidado que vocês estão tumultuosos, vocês estão fazendo contravenção, né? Estão cometendo uma contravenção ali, né? Então, por isso aí. Você recusa Deus? Não, você não pode falar isso, não. Você não pode fazer esse questionamento, você não tem esse direito aí. Muito bem, gente, muito bem. Então, voltando lá pro casé, gente, bet e oportunidade. Olha aí, né? E oportunidade. Se você entrar, se eu entrar agora, a gente não fica milionário, não. Agora não dá mais. Tem que esperar a próxima onda, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Moda pegando. Moda pegando. Botecos e vendedores da Zona Sul do Rio de Janeiro, na praia, lá no Posto 6, vão cobrar 50% dos estadunidenses, lá dos norte-americanos, hein? Bri, cuidado. Gente, Andrea Orsi, sei lá, tem uma conta de direita aí eu leio, mas não comento nada, eu tô trazendo aqui para vocês. Quer propor um plebiscito. O Congresso Nacional, imagina o Congresso Nacional que permitisse que os Estados Unidos anexasse o Brasil, dolarizasse a moeda. Pergunta, você votaria sim ou não? Óbvio que eu não dei engajamento, né? Gente, conhecem Porto Rico? Você falar assim, você quer... Aqui, eu pergunto para vocês topariam que o Brasil se tornasse um estado dos Estados Unidos? Hein? Toparia? Toparia? Bom, conhecem... Eu vou citar um caso aqui, um caso geográfico, político geográfico aqui. Porto Rico. Tá? O morador de Porto Rico é uma ilha do Caribe, é uma ilha cujos habitantes eles têm visto liberado de entrada nos Estados Unidos. Podem entrar e sair quanto quiser. Podem trabalhar, podem residir e votar. Tá? Eles só não podem eleger um representante por Porto Rico, um deputado, um prefeito de Porto Rico. Tá? O porto-riquenho tem algumas restrições de benefícios sociais federais, como o programa de renda suplementar, eles não têm acesso, né? Poucos programas que existem para o cidadão norte-americano, estadunidense, o porto-riquenho não tem acesso, tá? Na eleição nessa segunda eleição do Donald Trump,
na campanha, terceira eleição, na verdade, do Donald Trump, lembram de um comediante, Tony Hinchcliffe, ele foi assim numa campanha, né, do Donald Trump, chamou o Porto Rico de uma ilha flutuante de lixo, né? Aquela ilha flutuante de lixo, aí tiraram o comediante, estava na campanha presencial, né? Tava filmado das prévias da republicanas, né? Ele falou isso de Porto Rico, uma ilha flutuante de lixo, tá? Aí tiveram que se desculpar lá com Porto Rico, porque Porto Rico vota na eleição, né? E aí, cara, o que acontece? Brasil seria uma Porto Rico? Não seria, tá? Porque Porto Rico é considerado um território não incorporado, tá? E os Estados Unidos não gostam disso, eles não gostam, tá? Então, o porto-riquenho tem esses direitos, mas o americano não gosta. Ali, essa ilha está bem no alvo, assim, dos furacões, que todo ano chega lá os Tânia, Kelly, Gina, né? Vem lá uns furacões lá com o nome de mulher lá e bate em Porto Rico. Os Estados Unidos não dá um centavo para consertar o país, o território lá, tá? Porque eles falam que o território, vou falar território porque não é um estado, ele tem que se auto-administrar, né? Então tem uma pendenga judiciária aí, porque os Estados Unidos não quer anexar uma ilha, quanto mais um país inteiro. Manja? Os Estados Unidos não quer isso, o americano não quer isso, gente. Então fica essa coisa babação de ovo com gringo. O estadunidense, o eleitor, o governo não quer. Se chamou Porto Rico, que é uma belezura de ilhinha, gente. Eu vi o Google, dei uma passeada lá. Tá tudo moderninho, tudo arrumadinho, asfaltadinho, sabe? Cheio de predinho novo, né? Chamou de lixo. Imagina chamar o Brasil. O que chamaria o Brasil, tá? E um detalhe histórico-geográfico. Os porto-riquenhos, eles fizeram um plebiscito, tá? Eles fizeram um plebiscito, perguntando pro pessoal ali se eles queriam se tornar um estado norte-americano, tá? E foi aprovado. O porto-riquenho quer virar um novo estado norte-americano. Só que não avisaram lá o Congresso dos Estados Unidos. Então o plebiscito não foi aceito. Os porto-riquenhos podem se considerar um novo estado dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não consideram Porto Rico um estado. Gente, uma ilhota, assim, do tamanho metade de Santa Catarina, tá? Metade da parte fina de Santa Catarina. Que a Santa Catarina parece um presunto, assim, um pernil, assim, né? Então, essa parte a parte do osso de Santa Catarina. Os Estados Unidos não quis. Então vem essa mulher aí falando, vamos fazer um plebiscito, né? Pode fazer, gente, mas os Estados Unidos fazer, eu não quero esse lixo. Gente, a gente ia ser o quartinho da empregada, que ia encher de americana aqui para transformar isso aqui num puteiro de pinga. A economia aqui ia ser carnaval o ano inteiro, tá? E não adianta a igreja, e com a anuência da igreja neopentecostal, né? Isso aqui virar um cabarezão gigante aqui, né? Então ia chegar estadunidense aqui, destruía tudo, minerava, catava tudo, né? Trazia um exército particular, não deixava chegar a Polícia Federal, Polícia Militar, nada, recebia tudo na bala. O brasileiro falando, seja bem-vindo, welcome, 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 tá? O cara fudia com tudo, largava tudo para trás, e o Brasil, assim, em 10 anos, o Brasil virava uma vossoroca, gente. A Serra do Mar, assim, entrava o mar, assim, ia ser destruída, o mar ia entrar aqui dentro, assim, o Brasil ia virar um mar, cara. Ia virar uma Bahia, assim, com São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, ia ficar tudo debaixo do mar, assim, porque os caras iam destruir a Serra do Mar, e o mar ia acabar invadindo, assim, porque ia minerar, ia transformar em minério, petróleo, tudo, ficava tudo dizimado,
floresta, tacava fogo, simplesmente, assim, tipo, pegava um charuto, assim, jogava e blá, floresta pegava fogo, e o americano bêbado de cachaça, tipo assim, na maldade, gente, na maldade. Essas pessoas, assim, tipo, não assistiram Apocalipse Now, né? Não assistiram, como é que é, Dança com Lobos, não assistiram, né, com o Kevin Costner de direita, né? Que é um cara de direita lá dos Estados Unidos, o Mel Gibson, que é um australiano de direita lá nos Estados Unidos. Que absurdo. Tá louco, viu? É isso aí, gente. A live de hoje foi essa aqui. Então, muito obrigado, gente. Quem enviou aqui o Crucifix para Capetinha, 10k@gmail.com. Um abraço, um bom restinho de semana, um beijo, tchau!